Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Escritório de Advocacia Ferreira e Santos. E hoje aqui comigo, para esse bate-papo, tenho a honra de apresentar Ricardo Toledo, advogado de nosso escritório, responsável pela célula civil, ações mais voltadas aí ao direito bancário, mas também tem uma grande experiência no assunto desse podcast de hoje, que será o leilão imobiliário. Doutor Ricardo, muito bem-vindo, estamos felizes de tê-lo aqui conosco. Noto que você hoje está com uma felicidade acima do normal, talvez por conta do resultado do campeonato ontem. Parabéns, sou São Paulino, mas parabéns por esse título. Os caras querem ganhar tudo. Poxa vida, dava para ter deixado isso pro Bragantino também, né? Uma boa tarde a todos, sempre um prazer estar convosco, na presença dos meus queridos colegas. E estamos aqui para fazer os esclarecimentos para todos que possuem interesse nessa parte de leilões de imóveis. Uma boa tarde a todos. Maravilha, tá ótimo. Ricardo, vamos começar aqui considerando uma pessoa que ela nunca participou de um leilão. Ela ouve falar, é um tema que está bastante em pauta, né? Então, nessa edição, gostaríamos de começar do zero, por assim dizer, para esclarecer as dúvidas de uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de participar, né? O leilão de imóveis, qual seria a origem desses imóveis que vão ao leilão? Da onde eles vêm? É recuperação de financiamento? Ele vem de alguma origem, de alguma penhora de processo judicial? Conta pra gente, por gentileza. Os leilões de imóveis, hoje em dia, estão sendo muito visados, né, por pessoas que querem adquirir, principalmente para investimentos. Então, você tem uma grande parte das pessoas que participam desses leilões para comprar e revender, ou para alugar, né? Então, esse é o primeiro ponto, você definir, por exemplo, qual a finalidade da aquisição. Se for, por exemplo, para moradia, você tem imóveis de todos os tipos em leilão. Você tem residenciais, você tem apartamentos, casas. Se for comerciais, existem empresas, indústrias. Também temos muitos terrenos que estão indo a leilão. E sempre o que motiva essas praças, que nós chamamos, essas alienações, geralmente são dívidas que não foram cumpridas pelos devedores, porque quando você adquire um imóvel, você pode pagar ele à vista, ou você pode financiar esse imóvel. Então, se você, por exemplo, financia, mas não consegue cumprir com as parcelas do financiamento, o banco, muitas vezes que já detém essa propriedade, ele vai consolidar essa propriedade e vai vender o imóvel para pagar essa dívida que não foi cumprida espontaneamente por quem financiou. Então, você tem muitos imóveis, por exemplo, de instituições financeiras que adotam esse procedimento, porque quando elas consolidam a propriedade, elas não querem ficar com o patrimônio imobilizado, até porque não é esse o objetivo social dessas instituições financeiras. Então, ela promove a venda, e você tem vendas no Brasil inteiro de leilões de todos esses tipos e metros que forem procurados. Salas comerciais, imóveis terrenos. prontos, terrenos vazios para construção. Exatamente. Então, além dessa possibilidade de leilões que nós chamamos de extrajudiciais, porque o próprio banco tem um procedimento administrativo para fazer a venda desses imóveis, você também tem aquelas hipóteses de leilões judiciais, quando, por exemplo, um devedor que não conseguiu pagar as suas obrigações, ele sofre uma penhora dos seus bens particulares, e esses bens muitas vezes são imóveis que vão ser avaliados por um perito e depois vão ser vendidos para pagar essa dívida. Então é interessante observar isso, Eduardo, porque muitas pessoas ainda possuem um certo preconceito, né, de que leilão são imóveis, por exemplo, que estão numa situação muito degradável, que, por exemplo, é coisa que popularmente se fala, isso não interessa porque é ruim, né?
existe ainda esse preconceito, né? E muitas pessoas ainda acham, poxa, por que eu vou comprar um imóvel e vou prejudicar uma pessoa que está lá, né? Mas, na verdade, quando você está arrematando um imóvel, você está colaborando para que uma obrigação, para que um contrato que foi descumprido no passado, seja cumprido, né? Interessante, você não está fazendo mal para uma pessoa que está perdendo, você está fazendo o bem para uma pessoa que tem direito a receber um valor e não conseguiu receber esse valor. Entendi, entendi. Você tocou num ponto aí interessante a respeito do preconceito com os imóveis. Leilão extrajudicial, penso que nem tanto. Agora, os leilões que têm origem em processo judicial, eu ouço muitas pessoas falando isso, elas têm medo de se envolver com esse tipo de imóvel, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, faz o lance vencedor, arremata o imóvel, só que depois ela teme que tenham repercussões no processo e por uma série de burocracias ela acabe ficando prejudicada. O que você tem a dizer sobre isso aí pra gente? Tem alguma segurança jurídica para a pessoa que se envolve num leilão de processo? Como que funciona? E se tratando de leilões judiciais, como você bem mencionou, é sempre importante a análise bem acurada, uma análise bem criteriosa do edital de venda desse apartamento, dessa casa, desse terreno. Porque um processo judicial, ele envolve muitos termos técnicos. E, tendo muitos termos técnicos, muitas vezes é um profissional especializado que pode fazer essa análise mais apurada, com mais confiabilidade. Então, é muito importante sempre analisar com bastante critério o edital desses imóveis que estão indo num leilão judicial. E até um advogado tem condição de fazer isso melhor do que uma pessoa leiga, porque ele conhece o processo judicial, ele sabe, por exemplo, se aquele cartório judicial onde esse leilão está acontecendo é mais organizado, se ele é mais rápido, se ele vai demorar mais. Então, se o processo, por exemplo, foi rápido até o leilão, você já tem uma expectativa de que, após o leilão, ele também será rápido para você adquirir a documentação, adquirir a posse. Se foi um processo que foi muito demorado, que tem uma rotatividade do juiz naquele cartório, ou se mesmo existe um procedimento mais lento, então o advogado também pode fazer essa análise de tempo, porque muitas vezes quem está comprando é um investidor, e o tempo para ele é importantíssimo, porque ele vai aportar um valor e ele precisa do tempo para repor esse valor com o lucro que ele espera. Então é sempre muito importante você saber aonde você está aportando seu valor para investimento ou para moradia. Entendi. Uma das questões que as pessoas sempre falam é sobre o edital. Toda vez que alguém comenta, olha, eu vou dar um lance em determinado leilão, é mencionado o edital. Sempre aconselham-se, né? Você leu o edital, você viu as condições do imóvel. Sabemos que o edital ele é a peça inaugural do leilão, podemos dizer assim. Mas existem meios de fazermos pesquisas para conseguirmos mais informações sobre o imóvel, o alvo aí, além do edital ou não? É importante a pergunta porque muitas pessoas elas se atraem pelo valor que está sendo anunciado aquele imóvel para venda. Então, o imóvel foi avaliado, por exemplo, em R$1 milhão, mas ele está sendo vendido por R$600 mil. Então, aqui aparenta ser um bom negócio, já me inscrevo, já vou participar. Essa é uma questão que... perigosa, por assim dizer. Muito perigosa, porque coloca em risco a pessoa que está entrando num procedimento para adquirir um bem que é um bem durável, né? Sim. Sem o devido... A devida cautela para investigar melhor se aquele imóvel... Não entrar numa furada, né? Exatamente. Por assim dizer. Então é importante a pergunta, porque além do edital, a pessoa pode fazer uma visita ao imóvel, ver se realmente ele está ocupado, se não está ocupado, ver se aquelas fotos que estão no edital, que foram tiradas por um perito, se elas ainda se preservam. Porque muitas vezes lá tem uma foto de um imóvel que está sendo vendido, Sim. mas é um laudo pericial que foi feito há 2, 3, 4 anos atrás. Então já aconteceu de, por exemplo, a gente receber um cliente que queria adquirir um imóvel comercial
e parecia um imóvel muito bonito, muito conservado. Sim. Só que a primeira coisa que a gente faz é ir até o local e verificar esse imóvel. E quando Sim. se chegou lá, já era um imóvel totalmente diferente daquele que estava no edital. Resguardadas as devidas proporções. É como conhecer uma pessoa pela internet, né? Exatamente. As fotos estão cheias de filtros, a pessoa é linda, maravilhosa. Quando você marca aquele café ou almoço, vem a decepção. Entendi. Doutor, no caso, o senhor tocou num ponto interessante. Se eu tenho uma arrematação que foi homologada, ou seja, eu passei a ter direito sobre o imóvel, mas ainda existem pessoas que moram lá dentro, esse imóvel ele está ocupado, talvez por locadores ou até mesmo pelos antigos proprietários, qual é a solução para essa situação? Quando se adquire o imóvel em leilão, o lance vai ser homologado. Então, ele sendo homologado, ele vai ter, por exemplo, a expedição, a emissão de uma carta de arrematação, que é o documento de propriedade desse bem imóvel. Essa carta de arrematação vai ser registrada no cartório onde o imóvel se localiza. Então, por exemplo, se é um imóvel na cidade de São Bernardo do Campo, esse título de propriedade, que é a carta de arrematação, vai ser registrado em nenhum dos dois cartórios aqui de São Bernardo do Campo. E após o registro, que dá publicidade a todos de que aquela propriedade foi arrematada, o arrematante, então, ele pode fazer um primeiro contato com a pessoa que estiver ocupando esse imóvel e notificar ele formalmente de que ele tem um prazo para sair amigavelmente. É o que nós costumamos fazer, assim que tem a arrematação, é já dar entrada num processo de emissão de posse. E quando faz o contato com a pessoa que está no local, já apresenta para ela um mandado de emissão para que o arrematante possa entrar no imóvel e concede para ela um prazo para ela poder desocupar aquela casa, aquele apartamento. E posso dizer, doutor Eduardo, depois de advogando mais de uma década nesse ramo, que as pessoas não vão esperar um oficial de justiça chegar lá para fazer, por exemplo, um despejo. Uhum. Em 99% dos casos, as pessoas elas desocupam o imóvel, porque o maior trauma que pode se gerar para uma pessoa é ela ter um oficial de justiça batendo na porta dela e levando todos os pertences dela num caminhão para um depósito. Então, as pessoas desgastante. Não querem passar por esse trauma. Sim. Então, fazemos esse contato já com o mandado de emissão de posse e as pessoas costumam desocupar o imóvel de forma amigável, sem gerar maiores traumas. Você tem um contrato de aluguel vigente? Existe, por exemplo, os imóveis que são arrematados e estão ocupados pelo inquilino. Nessas hipóteses, é preciso observar se na matrícula desse imóvel, que é o documento onde consta todas as passagens de aquisições, de bônus, de ônus, que aquele bem foi adquirindo ao longo do tempo, Sim. se esse contrato de averbação estava averbado. Porque se ele estiver averbado, registrado na matrícula, com um prazo, por exemplo, da locação, então você imagine que o imóvel que foi a leilão, ele tem um inquilino que tem um contrato de locação até 2027. Então, se o arrematante já tinha ciência, já conhecia aquele prazo, ele não vai poder, por exemplo, tirar o inquilino de lá antes do término desse contrato. Mas ele vai poder, por exemplo, receber os aluguéis. Então, por isso, voltando lá naquela primeira pergunta, é importante definir qual é o objetivo, qual é a finalidade. Entendi. Se for, por exemplo, para investimento, os imóveis comerciais podem trazer um grande resultado em relação aos aluguéis, que vão sendo, inclusive, utilizados, na maioria das vezes, para abater a própria arrematação. É muito interessante isso, né? É muito Financeiramente legal. É um muito investimento inteligente. Exatamente. É um investimento inteligente. Agora, a questão que você tocou aí, os ônus do imóvel, né? Pode ser que exista dívida de IPTU, condomínio, o arrematante não tem outra saída, ele fica automaticamente responsável por essas dívidas ou não? A regra é constar no edital todos os ônus que esse apartamento, que essa casa que está sendo vendida possui. Certo. Então, por exemplo, se você adquire, mediante o leilão, um apartamento que lá no edital não constavam dívidas de IPTU. E quando você adquire, vai entrar no apartamento, o zelador bate na sua porta e fala, olha, você agora tem que pagar
um valor de condomínio expressivo, um valor Uhum. alto. Sei. Então você vai, por exemplo, dizer, não, mas eu comprei no leilão e lá não tinha nada escrito sobre isso. Entendi. Então é preciso observar se no edital constam essas dívidas, e aí o arrematante já teria condições de saber daquelas dívidas, e aí ele adquiriu, e aí ele pode ser responsabilizado, Sim. ou se no edital foi omisso. Se foi omisso, aí realmente o arrematante ele tem o direito de desistir daquele leilão se aparecerem ônus que não estavam constando expressamente no edital. Interessante. Interessante. Até a pessoa, o leiloeiro, no caso, que vai organizar o edital, tem que ser uma pessoa com muita atenção. Não pode faltar informações para não dar problema no negócio lá na frente, né? Exatamente. Tá. A questão, quem pode ser arrematante? Qualquer pessoa? Pessoa física, pessoa jurídica? Como que funciona isso? A regra é que pessoas físicas ou jurídicas Sim. que possuem capacidade, A né, capacidade civil, capacidade civil e jurídica, né, para fazer negócios jurídicos, não tem nenhuma exigência quanto à pessoa que vai em arrematar. certos leilões comerciais, por exemplo, que têm valores mais expressivos, Uhum. podem existir algumas exigências no edital Sim. para que os interessados em adquirir aquele imóvel preencham. Então, por exemplo, se é um imóvel com valor expressivo, Uhum. já tivemos atuando em imóveis de 100 milhões, 200 milhões, Sim. então não é qualquer empresa que pode se habilitar para participar de um leilão dessa natureza. Você tem Tá. que comprovar, muitas vezes, Balancete patrimonial. balancetes contábeis e Entendi. provar que você tem a capacidade financeira, inclusive, para participar daquele. E para arcar com o pagamento. Principalmente, você tem que. Tá. Porque existe também uma observância à lei de lavagem de dinheiro. Né? Então, não é qualquer pessoa que pode chegar no leilão e fazer uma arrematação sem comprovar financeiramente que tem condições para aquela aquisição. Entendi. Recentemente enfrentei aqui no escritório uma situação bastante triste. Cliente nosso, ele acabou caindo no golpe do falso leilão. Era um veículo, era um automóvel. Teve um prejuízo aí significativo até. Quais as precauções a se tomar, né? Além da visita do próprio imóvel, ou no caso dele, talvez ele devesse ter procurado verificar esse veículo, se existia ou não. Quais outras precauções que você aconselha para a pessoa não cair nesse enrosco, por assim dizer? Interessante, doutor Eduardo, a pergunta, porque antigamente os leilões ocorriam presencialmente. Era aquela história do quem dá mais, né? E quem dá Tinha mais isso dentro mesmo? de um Batia o martelo, saguão, quem dá mais, ou tinha isso a figura lúdico? do martelo, e ainda hoje tem, né? Em Ainda alguns hoje leilões tem, virtuais, a gente Legal. ainda presencia isso. Mas antes o público era mais restrito, né? Não eram tantas pessoas que participavam de leilões como ocorre hoje. Porque Entendi. hoje o processo é eletrônico, então você acessa pela internet. Uhum. Então muitas pessoas, infelizmente, se apoderam dessa facilidade através da internet para criar sites falsos, para Foi o caso criar do nosso cliente. empresas falsas. Então muitas vezes você acessa, você vê lá o nome da empresa, você vai pagar para aquela empresa, só que até perante a junta comercial ela existe, mas ela não é a empresa legítima do leilão. Então é sempre importante observar se o site, por exemplo, que está sendo vendido aquele imóvel, se ele tem o site igual ao que existe no cadastro da junta comercial do Estado. O endereço eletrônico. O endereço eletrônico. Mais uma cautela, se você ligar no leiloeiro que está fazendo aquela venda e confirmar, olha, seu site é esse, e confirma se o site é esse. O CNPJ é esse, confirma se o CNPJ da empresa de leilões é aquele. E confirma se o cadastro desse leiloeiro está ativo perante a junta comercial do Estado. Junta comercial. Na junta comercial eu vou confirmar o cadastro e também o endereço do site. O endereço do site e cautela na hora de fazer o pagamento, para ver se o boleto que foi recebido é o boleto que realmente tem que ser pago. Entendi. Feitas essas cautelas, é muito improvável que se caia num golpe. Vale a pena uma pesquisa no Tribunal de Justiça também, do CNPJ? Ou pode se aprofundar, mas excesso? adotando-se as medidas citadas, está bem encaminhado o leilão.
tomar bastante cuidado, né? Pra gente não acabar agindo na empolgação e às vezes o que parece que é muito fácil acaba gerando uma tremenda dor de cabeça. Quais seriam os custos na compra do imóvel de um leilão? Nós já falamos sobre os ônus, mas os custos, o próprio procedimento do leilão, da arrematação, o que teria que ser pago aí nesse momento? Eu tenho até eu chegar a uma arrematação homologada. É importante observar que além do valor do imóvel que está sendo anunciado para a venda, que muitas vezes é atrativo, ele pode ser 40%, 50%, 60% de desconto Sim. em relação ao valor de mercado daquele bem. Além desse atrativo que é o valor, é preciso também, sempre aqui nós fazemos esse trabalho ao cliente de fazer um levantamento de todos os ônus, como por exemplo IPTU, condomínio, um valor de uma reforma que esse imóvel possa ter que passar até ele ser vendido de novo, dependendo da finalidade do arrematante. Entendi. Então faça uma planilha, colocando o ITBI, colocando as custas do cartório, enfim, todos os custos. E a comissão do leiloeiro. E aí se estima que, além do valor da arrematação para a aquisição daquele imóvel, você também terá outros gastos até poder fazer a revenda ou a moradia desse imóvel, para ver se realmente ele compensa financeiramente ou não. Esses são os custos que geralmente nós verificamos. É o ITBI, que é o imposto de transmissão do imóvel. Você terá também as custas do cartório para fazer os registros dessa nova aquisição. Sim. Se estiver sendo orientado por um advogado, que é uma questão que sempre a gente é essencial. Coloca como essencial, Exatamente. Até para que se faça um investimento seguro, você vai ter também uma assessoria jurídica que varia de 5% a 10%, ou dependendo do valor, de 3% a 10%. Você vai ter, por exemplo, a reforma, você vai ter o ganho de capital, que é o imposto quando você consegue revender aquele imóvel que está sendo locado. E colocando tudo na planilha, você tem uma justa expectativa, uma real expectativa do valor que você vai ter de lucro naquela operação. Entendi. Pessoal, essa questão da assessoria jurídica, não estamos aqui puxando a sardinha para o nosso lado. Ou talvez estejamos, mas o que é fato? É necessário. É muito necessário para uma correta interpretação do edital, para evitar que caia-se em golpes, ainda mais se a pessoa é novata, por assim dizer, é a primeira vez que vai participar de um leilão, é muito necessário. Não façam sem uma assessoria jurídica. Me arrependi da compra de um imóvel. Dei o lance, arrematei, homologou, me arrependi. Poxa, não é isso que eu queria. O imóvel está nas condições do edital, mas depois de um tempo enfiei os pés pelas mãos. Tenho como reverter, tenho como cancelar essa compra, desfazer o negócio? É possível ou não? O arrependimento não é uma causa de desfazer um leilão. Até porque ele se reveste de um ato jurídico que a lei capitula, enquadra, denomina como irretratável. Ele não pode irretratável, ou seja, ele não pode ser voltado ao estado anterior, né? Agora é claro, se adquiriu um imóvel e depois se verificou que ele possuía alguns ônus que não estavam escritos no edital, aí sim o arrematante pode fazer a desistência fundamentada. Não é bem um arrependimento, mas é uma desistência motivada. A pessoa percebe que ela foi enganada, por assim dizer, né? Ou não soube de algum aspecto importante que deveria saber. Entendi. Não tinha condições de saber aquilo. Fez o negócio achando que era de uma maneira, na verdade era de outra. O pagamento tem que ser sempre à vista, eu consigo parcelar, eu consigo financiar, posso usar a carta de crédito, como que funciona? O edital do leilão vai prever se o edital que vai prever. Possível, por exemplo, parcelamento, financiamento, ou se aquela compra tem que ser à vista. Dependendo da operação que gerou aquele leilão, qual o motivo, ele pode sim ser financiado. Hoje você tem, por exemplo, imóveis da Caixa Econômica Federal, que é o maior ente público que fornece financiamentos para aquisição da casa própria, por exemplo. Consigo usar FGTS? Dependendo do leilão é possível. Tem editais que prevêem o financiamento. Então, muitas perguntas, inclusive,
de forma geral, que nós recebemos é quanto eu preciso de dinheiro para começar a arrematar. E, na verdade, não se precisa de muito. Porque muitas vezes você consegue financiar aquela compra e você consegue revender aquele imóvel que você adquiriu antes de pagar o financiamento. Só que você compra o imóvel com bom desconto em relação ao valor de mercado e você vende ele pelo valor de mercado. E na venda você quitou o financiamento que você fez para adquirir ele e realizou o lucro, que é uma coisa que muitos chamam de alavancagem financeira. Você consegue se alavancar financeiramente. Entendi. Tirando pouco dinheiro do bolso, adquirindo o imóvel, revendendo esse imóvel pelo valor de mercado e realizando lucro. Na grande maioria das vezes é isso que o pessoal faz. É isso que o É pessoal para revenda. busca. É um investimento. O mercado de leilões ele é tomado por investidores. Certo. Então, na maior parte das vezes, o que nós verificamos é justamente esse objetivo. E de fato é rentável. É um bom negócio. De fato, é rentável desde que se faça da maneira correta. Corretamente a análise do que está se adquirindo. Porque muitas pessoas se deixam levar pelo valor que está sendo vendido. Então, esse imóvel naquele condomínio, você encontra de 1 milhão a 1 milhão e 500. Mas no leilão, ele está sendo anunciado por 500 mil. Então, uma pessoa leiga, ela verifica esse valor de 500 mil reais e esquece de fazer uma análise mais apurada do que está sendo comprado. Então, muitas vezes, nós recebemos aqui no escritório, doutor Eduardo, questões, por exemplo, de pessoas que adquiriram um imóvel, mas não perceberam que no edital tinha uma expressãozinha como, por exemplo, no propriedade. Então, ele não estava adquirindo um imóvel, ele estava adquirindo um usufruto. E muitas vezes, o usufruto ele é vitalício. Então, você adquire aquele usufruto, achando que estava adquirindo um imóvel, só que na hora que você vai fazer a emissão na posse, para adquirir a posse daquele apartamento, daquela casa, o usufrutuário que está lá, que muitas vezes é o filho do proprietário, ele tem o direito vitalício a usar aquele imóvel. Então você tem que esperar ele falecer para poder entrar no apartamento. Você não sabe quando ele vai falecer. O problema é se ele for mais novo do que você, né? Então... Tá certo, as pessoas não encerram as atividades delas por aqui apenas por idade, né? Mas uma situação dessa, o camarada é mais novo do que você, é um problemão. Por isso sempre assessoria importantíssimo jurídica. Analisar com bastante cuidado o edital. Entendi. A questão da primeira praça, segunda praça, o que significa isso? O que vem a ser? Primeira praça é o valor que o imóvel vai tentar ser vendido, geralmente pelo valor que ele foi avaliado por um perito. Então, se é um imóvel que custa 100 mil reais, na primeira praça ele vai ser vendido por 100 mil reais. Se não tiver nenhum interessado, aí esse imóvel vai ter a segunda praça, que é onde geralmente ocorrem os descontos mais agressivos. É aí que fica interessante. É aí que fica interessante, é aí que tem maior concorrência. Entendi. A mecânica do leilão eletrônico, você vai dando lances, vai preenchendo, tem sites específicos, confiáveis. Se eu fosse participar de um leilão hoje, qual site você me indicaria? Qual leiloeiro, pela sua experiência? Um leiloeiro que tem bastante confiabilidade, bastante oportunidades. Você tem, por exemplo, o Zuckerman, você tem o Mega Leilões, Entendi. Você tem o Leilão Oficial. Você tem diversos sites que oferecem muitas oportunidades dentro daquela que você está buscando. O leilão ele tem dia e hora certa, é aberto a sala, pregou-se e as pessoas vão fazendo os lances, seria isso? Corretamente. É claro que só as pessoas que se habilitaram previamente nesse leilão vão poder ter acesso a essa sala. Comprovaram documentação, e toda essa uma habilitação questão homologada. Toda essa questão. Maravilha. Muito legal. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Temos aqui um profissional de mão cheia, muito experiente. Há tempos que ele está nesse ramo, que ele está nessa área. Eu tive o prazer de, no início da minha carreira, trabalhar na equipe do Dr. Ricardo. Aprendi demais com ele. Até hoje ainda aprendo. Recíproco. Os processos, recíproco. Os processos mais enroscados, eu bato ali na sala dele, peço alguma orientação. Então... temos duas certezas aqui. É rentável,
vale a pena, é um investimento muito legal, só que precisa ser feito da maneira correta. E para ser feito da maneira correta, indicamos aí a assessoria jurídica, inclusive aqui do nosso escritório, Dr. Ricardo Toledo. Muito obrigado pela sua participação, ficamos felizes. Pessoal, se vocês gostaram do nosso podcast, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. Agradecemos aí de coração toda a audiência de vocês. Doutor Ricardo, suas considerações finais, por gentileza. Agradeço a atenção, estou à disposição, sempre um prazer participar. Uma boa tarde a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.